Pedro, um discípulo sincero e dinâmico. Primeira de Pedro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Neste vídeo veremos a biografia de um dos apóstolos mais dinâmicos do Novo Testamento. Pedro é proeminente nos Evangelhos e nos 12 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Escreveu 2 importantes epístolas e foi o primeiro a pregar o Evangelho aos gentios. Destacaremos o caráter e temperamento do apóstolo Pedro. Veremos a mudança significativa entre os nomes Simão e Pedro, bem como as características do caráter e temperamento designados por esses nomes. Ressaltaremos a mudança efetuada pelo Espírito Santo na vida de Pedro. Pedro é, sem dúvida alguma, um dos principais personagens do Novo Testamento. Os Evangelhos e o livro de Atos biografam-no com admirável riqueza de detalhes. Neles, o apóstolo é apresentado como um homem impulsivo, porém, sincero e dinâmico. Simão Pedro e seu irmão André eram pescadores e companheiros de outros 2 irmãos, também pescadores. João e Tiago, filhos de Zebedeu. Pedro era de Betsaida, uma aldeia que ficava ao norte do mar da Galileia. Porém, estabelecera sua residência em Cafarnaum, noroeste do lago. Com ele residia sua esposa, sogra e André. Após o encontro com Jesus, Simão retornou imediatamente à pesca. Certo dia, Simão e seus companheiros passaram uma noite inteira pescando e nada apanharam. Aquela longa e mal-sucedida vigília fez com que retornassem à praia mais cedo. Ao chegarem, depararam-se com Jesus que ensinava a multidão. O mestre, vendo 2 barcos à beira do lago, entrou no que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Sentou-se, e de lá continuou seus ensinamentos. Acabando de falar, ordenou a Simão que lançasse a rede em águas mais profundas. O pescador da Galileia relutou em obedecer ao Filho de Deus, mas, logo depois, decidiu confiar em suas palavras. A Bíblia afirma que, naquele dia especial, pescaram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Simão ficou tão espantado com o milagre que imediatamente prostrou-se aos pés de Cristo confessando-lhe os pecados. Então, o Mestre Divino asseverou-lhe: Não temas, de agora em diante, serás pescador de homens. Simão é uma abreviatura de Simeão, um dos 12 filhos de Jacó. Esse patriarca não ficou conhecido exatamente pelo significado de seu nome, formoso, mas pelo seu comportamento impulsivo. Foi em Betânia que Jesus mudou o nome de Simão para Pedro em grego, ou Cefas aramaico. A partir daí, houve uma profunda renovação de seu caráter e temperamento, como aconteceu com Jacó. Simão, que antes era impulsivo e volúvel, tornará-se Pedro, ponderado, constante e firme como pedra. O caráter de Pedro. O mestre conhecia perfeitamente a personalidade, o temperamento e o caráter de cada um dos discípulos. Jesus sabia exatamente o que estava fazendo quando escolheu Pedro, cujo caráter precisava de aperfeiçoamento. Ao chamá-lo à sua seara, o mestre enxergara além de suas fraquezas, pois conhecia suas potencialidades. Pedro demonstrou seu potencial convincentemente no dia de Pentecostes, quando cheio do Espírito Santo pregou a palavra, e quase 3.000 almas aceitaram a Cristo como Salvador. Pedro nega a Jesus. Pedro fora à casa de Caifás a fim de acompanhar o desdobramento da prisão de Jesus. Sentado ao pátio, foi prontamente reconhecido por uma criada. Pedro, porém, negou a Jesus. Isso se repetiria por mais 2 vezes. Arrependido, o apóstolo chorou amargamente. Procurado por Jesus ressurreto.
Jesus amava tanto Pedro que lhe deu o privilégio de vê-lo ressurreto. Noutra ocasião, deixou-lhe uma mensagem para que se reunisse aos outros discípulos na Galileia. Na terceira aparição, o Mestre perguntou a Pedro por 3 vezes: E Simão, filho de Jonas, amas-me? Na última reunião com os discípulos, Jesus não se referiu mais a Pedro. Apenas orientou-os a não se ausentarem de Jerusalém e esperarem a promessa do Pai. Pedro no Pentecostes. O primeiro sermão de Pedro fora feito 50 dias após a ressurreição de Cristo, ocasião em que também foi batizado no Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Pedro, que outrora negara o Senhor Jesus diante de simples serviçais, agora, confessa-o na presença de grandes autoridades. Pedro após o Pentecostes. 2 elementos marcaram o ministério de Pedro: graça para resistir à perseguição e zelo pela integridade da Igreja. Resistindo à perseguição. Certa vez, após curarem um coxo em nome do Senhor, Pedro e João foram presos e conduzidos ao Sinédrio para serem interrogados. Pedro não era mais aquele discípulo de caráter inconstante e inseguro. Agora, regozijava-se por ser considerado digno de sofrer pelo nome do Senhor, zelando pela integridade. A igreja recém-formada seguia triunfante, entusiasmada e disposta ao sacrifício. Todavia, nem tudo era perfeito. Ananias e Safira, por exemplo, venderam voluntariamente sua propriedade a fim de que o dinheiro fosse doado aos apóstolos para a realização de obras sociais. Porém, em vez de entregarem o valor combinado, guardaram para si uma parte do dinheiro. Eles mentiram acerca do valor do imóvel. Pedro, pelo Espírito Santo, logo percebeu o que havia acontecido. Era um caso explícito de desonestidade. O apóstolo repreendeu-os severamente, e sobreveio-lhes imediata condenação divina. A exemplo de Pedro, todos precisamos aperfeiçoar nosso caráter. O Senhor Jesus continua trabalhando na vida daqueles que se entregam a Ele de todo o coração, capacitando-os para toda a boa obra. Nosso temperamento, embora inato, pode e deve ser controlado pelo Espírito Santo. Uma vez que o temperamento, a personalidade e o caráter fazem parte integral do ser humano. O homem que deseja ser guiado por Deus deve entregá-los completa e totalmente ao Espírito do Senhor. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8 versículo 14. Ser guiado em tudo. No sentir, pensar e agir. Quão maravilhoso é para o crente ter o seu temperamento controlado pelo Espírito Santo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5 versículo 25.